No Evangelho de João, capítulo de número 6. Glória a Deus. Culto de Páscoa, né? Eu não vou pregar sobre a Páscoa necessariamente, mas vou falar sobre algo que é bem pertinente a esse tema. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 22. Nós vamos ler um texto longo. Vamos ler do versículo 22 até os 61. Vamos ler rapidamente, preste bem atenção nesse texto longo. João 6, do 22 ao 61, que diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo este partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os seus feitos? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho nele crê tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhes conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam depois os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne?
Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Feche seus olhos. Pai Celestial, nós te glorificamos, te adoramos, bendizemos o teu nome, declaramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ensina acerca da tua palavra, nos ministra, que o teu Espírito tenha liberdade no nosso meio para nos fazer compreender de forma individual, de forma coletiva, a tua vontade. Instrui, realiza, gera em nós a realização da tua construção em nosso ser, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Queridos amados, esse longo texto, eu não vou entrar nos pormenores dele, mas eu quero falar sobre essa característica, sobre essa autonomenclatura que Jesus dá a si mesmo, onde ele declara ser o pão da vida. Todos sabem que a Páscoa judaica, ela teve como uma simbologia o cordeiro sendo o cordeiro pascal imolado, o seu sangue aspergido nos umbrais, celebrando ali a saída do povo que estava no Egito escravizado e a sua longa jornada para uma terra prometida, uma terra de libertação, uma terra de liberdade. Então a Páscoa, ela tem essa simbologia judaica que representa essa transição do velho para o novo, da escravidão para a liberdade, da proteção e da aliança de Deus com o povo judeu. E a referência do Novo Testamento, da nova aliança em Cristo, nos ensina que Jesus se torna esse cordeiro pascal, esse cordeiro da libertação, esse cordeiro que nos conduz à liberdade, esse cordeiro que nos leva a uma nova vida, uma nova aliança. E aqui a gente tem Jesus declarando ser esse pão da vida, aquele que realmente alimenta para a vida eterna. No primeiro trecho lido, existe aqui um confronto de interesses que Jesus denuncia. Que interesses são esses? A rapaziada que tinha participado daquela multiplicação de pães no deserto, foi um verdadeiro banquete, irmãos. O pessoal estava com fome e Jesus faz aquele milagre sobrenatural, multiplica pão, é fartura para todo lado, um verdadeiro banquete, um negócio sobrenatural. O pessoal fala que crente come muito, porque não bebe, então come demais. Isso é fato, né? Cristão tem uma boca santa, né? Come mesmo, para valer. E aqui não era diferente. Os crentes, eles vão atrás de Jesus, e Jesus percebe a situação que foi gerada com aquela abundância e com aquela fartura. Ouça bem, preste atenção no que eu vou dizer. Jesus, ele tem o poder de fazer com a tua vida grandes banquetes. Jesus tem esse poder. Jesus pode gerar grande fartura na sua vida? Pode gerar, com certeza. Ele tem poder para isso, ele pode realizar isso.
Eu não tenho dúvida que esse Jesus, de tempos em tempos, produzirá esses banquetes em nossas vidas. Só que existe uma coisa que eu quero que os irmãos prestem muita atenção. Porque ainda que Jesus tenha o poder de realizar essas coisas em nossas vidas, realizar grandes banquetes de suprimento, de provisão, de bênção, de milagre, o que eu percebo nesse texto é que Jesus, ele caminha distante dessa vaidade que a bênção pode produzir nos corações humanos. É impressionante como a bênção tem o poder de gerar vaidade em nossos corações. É impressionante. E eu fico impressionado como alguns líderes cristãos não ensinam o povo a guardar o coração nessa hora. Pelo contrário, incentivam essa vaidade. Irmãos, dar glória a Deus é muito bom. Você tem que dar o tempo todo glória a Deus. Você tem que glorificar o nome do Senhor. Mas eu sou contra esse lance da vaidade, porque eu penso que isso aí pode provocar um mal tão terrível no coração humano. É quando o cara de repente recebe uma bênção de Deus e fica todo feliz com aquilo, glória a Deus, e sai contando para todo mundo, e esquece de guardar o coração, e a vaidade entra nele, e aquilo que era glória a Deus acaba se tornando um glória a mim. Um glória a mim porque estou com Deus. Um glória a mim porque sou abençoado. Isso às vezes produz uma arrogância. Eu já vi muito crente arrogante porque é uma bênção, porque é abençoado, porque é suprido. E o que está passando luta, não é não, irmão? Não é um abençoado, não? Aí a perspectiva do evangélico se torna assim: não, o cara está passando luta porque é um desgraçado. Eu estou recebendo de Deus, estou na bênção. E acha que estar na bênção é uma bênção. Estar na bênção pode ser uma desgraça para você, irmão. Porque a verdadeira bênção não é essa. Quando os discípulos voltaram, todos felizes, olha, os demônios se nos submetem em seu nome. Uhul, é bom ser crente. Autoridade, poder, capetada, tudo rola. Jesus falou: não se alegre porque os demônios se vos submetem. Se alegrem porque o seu nome está escrito no livro da vida. Parece que Jesus está querendo nos ensinar algo. Está querendo mostrar que existe uma outra glória, que existe uma outra alegria, que existe uma outra coisa a qual eu preciso realmente glorificar a Deus e agradecer todo dia, que é o fato de ser salvo, de estar com Ele e de ter meu nome inscrito no livro da vida. É uma alegria pela eternidade e não uma alegria por aquilo que é mundano, por aquilo que é a realização humana, mesmo que seja uma realização humana em Deus. Gente, isso é muito sério, porque a palavra de Deus diz que em Cristo, que em Deus faremos proezas. Sim, claro, com certeza você fará proezas, milagres, maravilhas em nome de Jesus. Mas isso não significa nada. Nada. Porque os evangelhos também relatam que você pode operar sinais, expulsar demônios, pregar o nome do Senhor, declarar Senhor, Senhor, e ainda assim não significar que conhece a Deus. E ainda assim não ter aliança com Ele. Por essa razão, eu volto a afirmar o seguinte: as obras de Deus não são mais importantes do que a aliança e a intimidade com Deus. A aliança fala mais alto, a intimidade fala mais alto, mas você não deve desprezar uma coisa e nem fazer dessa coisa um ídolo na sua vida. Porquanto que você esteja passando fartura, e isso significa para você um sinal de que você é uma bênção, lembre-se, o apóstolo Paulo diz: eu sei passar necessidade, sei ter fartura, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso significa que ser uma bênção não significa ter o tempo todo fartura e abundância.
Ser uma bênção é saber ser e viver bem com Deus na fartura e na escassez, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Mas a gente tema em associar a bênção de Deus com a graça que está em minha vida e só. E Jesus, Ele é aquele que faz o milagre da abundância. Jesus é aquele que multiplica no deserto o pão e faz um banquete na vida daquele povo. Mas esse mesmo Jesus chega para a rapaziada que veio correndo ali e diz: olha, vocês estão vindo para cá, não é por causa de outra coisa, a não ser porque vocês comeram e se fartaram. Comeram e estão fartos. E sabem que aqui vai ter bênção para você. E vai ter mesmo, irmão. Mas o problema não é esse, porque Deus vai te abençoar, vai. O problema é esse. Esse é o problema. Porque esse aqui, você pode ter certeza que Deus está dando para você hoje em nome de Jesus. Agora, a grande questão não é essa. A grande questão é essa, é coração. É onde está o teu tesouro. Onde está a tua expectativa? Aonde mora? E é por essa razão que Jesus no versículo 27 diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com seu selo. Isso significa o seguinte: tem algo eterno, invisível, melhor e mais importante do que comida que perece. Existe algo mais precioso, a qual você precisa dar a sua vida, entregar a sua vida, se dispor. E parece que a rapaziada entendeu aqui e perguntou no versículo 28 o seguinte: que faremos para realizar as obras de Deus? A rapaziada entendeu aqui no versículo 28 que Jesus estava dizendo: olha, você está vivendo sua vida, Deus está abençoando você, está dando dinheiro, está dando carro, 2 empresas, 4 empresas, maravilha, coisa boa, tudo bem, nada contra, nada contra. Nada contra mesmo, irmão. Agora, entenda o seguinte: trabalhe pela comida eterna. Trabalhe pela comida eterna. Nada contra o pão que multiplica, o pão do alimento físico, das realizações humanas, físicas, nada contra. Agora, trabalhe pela eterna, pela espiritual. Tenha um foco naquilo que é invisível, observe. E a galera entendeu e perguntou: o que faremos para realizar a obra de Deus? Eles entendiam que existia algo de Deus para ser feito. Eles compreendiam que existia algo eterno. E eles perguntam isso. Jesus responde de uma forma muito simples, muito objetiva. E se alguém tem outra teologia, me ensina, me explica, me mostra. A obra é esta, versículo 29, que creais naquele que por ele foi enviado. Vamos repetir: que creais naquele que foi enviado. Mais uma vez: que creais naquele que foi enviado. Mais uma vez: que creais naquele que foi enviado. Mais uma vez: que creais naquele que foi enviado. Qual que é a obra de Deus? A obra de Deus é crer que Jesus foi enviado por Deus. Creia nisso. Quem crê nisso? Quem crê nisso, diga: eu creio. Eu creio. Essa é a obra de Deus. Pergunta: o que você está fazendo para que isso aconteça com outras pessoas? Você já crê? Ótimo. Maravilha. Pergunta é: o que você está fazendo para que outros creiam também? Qual é a obra de Deus? Qual é a obra de Deus? Que creais que Ele foi enviado. Irmãos, isso é muito sério. Isso é tão simples. Agora parece que a gente faz uma firula enorme. Existem tantas coisas gospels para se fazer, que a gente às vezes não faz o que tem que fazer. Sendo que a única coisa que a gente tinha que fazer é isso. É colocar todo o nosso esforço nisso. É nos dispor
a fazer a obra de Deus. Eu volto a repetir, qual é a obra de Deus? A obra de Deus é fazer com que creiam que Jesus foi enviado. Se eu não faço isso, eu não estou fazendo nada eterno. Eu estou fazendo coisas humanas. A nossa perspectiva, ela tem um foco, é fazer com que as pessoas creiam no nome de Jesus. Se você crê, glória a Deus, você tem a vida eterna agora. E quem não crê? Quem não crê? A obra, a vontade de Deus é essa, que creais que Jesus foi enviado. Não se esqueça disso nunca mais. A obra de Deus é fazer com que creiam que Jesus foi enviado. É só isso. É simples. Mas a gente complica tanto. A gente complica tudo. E é simples demais. Não exige, às vezes, muita coisa. Exige apenas um foco. Um foco, uma atenção orientada a essa questão. E ele diz o seguinte, ele conclui dizendo: então lhes disseram, que sinais fazes para que vejamos e creamos em ti? Quais são os seus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto. Então, veja bem, novamente, o ser humano parece que entende e desentende a coisa. Jesus está ali falando, olha, o pessoal veio aqui por causa de banquete. Ele diz, olha, esquece o banquete, espere o banquete eterno. Eles perguntam, então tá, nós entendemos. Qual é a vontade de Deus? Que creiam que Jesus foi enviado. Ótimo, maravilha, agora mostra os sinais. Os nossos pais no deserto comeram maná do céu, foram supridos, fazem sinais por nós. E Jesus fala, esse povo entende e desentende. Entende e desentende a coisa. Sempre está voltando para o mesmo círculo vicioso humano terreno. Da questão que precisa ter agora uma grande maravilha para que algo seja realmente Deus. E Jesus diz não. Ele fala, olha queridos, vocês comeram aquilo ali, mas eu vou dizer, quem dá realmente o pão do céu é meu Pai que dá. E aí ele começa a falar sobre coisas profundas. Ali ele começa a falar sobre, eu sou o pão da vida. Quem se alimenta de mim jamais terá fome. Jesus começa a falar sobre algo que não tem a ver com as indagações e as perspectivas naturais. Eu sei que você precisa de um milagre. Eu sei que você precisa de uma intervenção divina. Eu sei que muitos que estão aqui hoje estão pedindo, Deus, me ajuda nisso. Eu estou aqui também assim, Deus me ajuda nisso. Toda essa forma. Agora, isso não é errado. O problema é que isso não é tudo. A questão é que isso não é tudo. Tudo está em se alimentar do verdadeiro pão, que é Jesus. E ali ele explica que esse pão de Deus é comer a carne do Filho. E agora a coisa fica mais densa ainda, porque imagine, irmão, judeu não vai com sangue. Você sabe disso, que o judeu não comia nada que tivesse sangue, nada. Eles eram obrigados a derramar todo o sangue e não podia comer, né? Tem gente que gosta de uma carninha ensanguentada, né? Pois bem, o judeu não come carne ensanguentada, em hipótese alguma. E Jesus chega para esses judeus e diz, olha gente, vocês vão ter que comer minha carne, carne humana, né? Um canibalismo aqui, um canibalismo espiritual, um ritual de canibalismo, e vão ter que beber o meu sangue. O pão é minha carne. A verdadeira comida é minha carne, a verdadeira bebida é o meu sangue. Então comam carne e bebam meu sangue. Isso é um canibalismo religioso. E aquilo ali trouxe uma paranoia naquela galera terrível, um escândalo. E conta aqui no versículo 60, Jesus tinha muitos discípulos naquela época, nessa situação aqui. O pessoal estava muito empolgado com aquela densidade do ministério de Cristo, aquela densidade humana. Sabe, irmãos,
Às vezes a gente se empolga muito com densidades humanas. É verdade. E quando a coisa cresce, se junta muita gente interessada em muita coisa. Muita coisa. E aqui não era diferente. Teve uma rapaziada aqui interessada em muita coisa. E Jesus aqui parece que ele chega para lá em muita gente. Ele fala, gente, tem que comer minha carne, tem que beber meu sangue. E o pessoal falou, isso é difícil para a gente, não dá não. Não conseguimos. E abandonaram Jesus. Eu vou dizer uma coisa aqui muito séria para os irmãos. Enquanto o evangelho está no nível da densidade humana, das realizações humanas, voltado para os milagres humanos, que não é errado, entenda isso. Jesus sara, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus dá 10 empresas, dá. Mas enquanto o seu evangelho permanece nesse nível raso de realização, enquanto a sua motivação e a sua perspectiva cristã é apenas na esperança dessa vida, a palavra de Deus diz que você é o cara mais infeliz da terra. E cada dia mais nós temos evangélicos infelizes e não sabemos qual é o problema. Qual é o problema dos evangélicos infelizes? Porque são evangélicos mundanos. São evangélicos que só pensam na perspectiva humana. São evangélicos que só acreditam que Jesus pode realizar algo humano para eles e não algo sobrenatural, espiritual e eterno. E fica somente nesse jardim de infância do evangelho, da cura, dos milagres, da fartura, mas não se aprofunda no verdadeiro sentido do evangelho, que é comer carne de Jesus e beber o sangue dele. Fale para a pessoa que está do seu lado, o verdadeiro evangelho é comer a carne e beber o sangue de Jesus. Quantos querem aqui uma carninha ensanguentada hoje, em nome de Jesus? Ixi, de Jesus, né, irmão? É bom dizer, né? Não é minha não, tá, gente? É difícil dar um glória a Deus nessa hora, né? Não tem nada pentecostal agora, né? Glória a Deus, vamos beber sangue, comer carne. Coisa esquisita isso. É uma mensagem estranha mesmo, irmão. Mas vamos entender o que significa isso. Jesus, ele está falando aqui sobre ser corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E essa coisa de comer a carne e beber o sangue não é só apenas uma questão de satisfação, de realização. Tem a ver com mistura. Tem a ver com você se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Cada vez mais. Tem um dito popular que diz assim: você é aquilo que você come. Quantos já ouviram esse dito popular? Você é o que você come. Se você só come McDonald's, você vira um Big Mac, né? Se você come, né, brócolis, só brócolis, você vira um brócolis, literalmente. Você é aquilo que você come. Mas eu ainda acrescento mais: você é aquilo que você absorve. Não é só comer, é o que você absorve. Por essa razão, Jesus nos dá aqui uma aula de o que significa esse evangelho que ele quer traduzir para a gente. Jesus quer que você absorva partes dele. Jesus deseja que você absorva partes de Cristo. Beba sangue, coma carne e absorva a sua essência. Absorva a sua vida. Que você comece a se alimentar da vida de Jesus. E que essa vida de Jesus comece a mexer com você ao ponto de você se transformar naquilo que ele foi. Ou naquilo que ele é. Quantos estão me entendendo aqui hoje, em nome de Jesus? O verdadeiro evangelho, ele nos transforma. O evangelho, ele pode trazer boas notícias para você, e boas novas, milagres, maravilhas, farturas inúmeras, claro, com certeza. Mas a perspectiva de Jesus não é essa.
O que Jesus deseja de verdade é fazer com que você absorva Cristo em sua vida e se transforme dia a dia nele, no que ele é, no que ele faz, no que ele pensa, no que ele faz, no que ele diz, no que ele realiza. Quantos estão me entendendo em nome de Jesus? Aí alguns vão perguntar, então quer dizer que a gente tem que virar Jesus? Não, não é isso. Você se transforma em Jesus quando você se torna corpo de Cristo. Se você é corpo, você se torna Cristo. Mas não necessariamente Cristo na sua plenitude, não é isso que eu estou dizendo. Mas quando você se torna corpo, você é participante de tudo aquilo que Jesus fez, de tudo aquilo que Jesus faz e de tudo aquilo que Jesus fará. Essa porção do Evangelho já não é mais a maternidade do Evangelho. Essa porção do Evangelho já é a maturidade do Evangelho. Ela influencia você a um ponto tão profundo que os seus sonhos são pregar o Evangelho, são ganhar pessoas, é levar o reino de Deus às pessoas, às comunidades, às vidas, é fazer com que a verdade de Cristo se manifeste nas outras pessoas também. Mas, infelizmente, essa é a parte do Evangelho que muitas pessoas vão embora. Infelizmente, essa é a parte do Evangelho que a maioria não quer. A maioria continua querendo farturas e banquetes humanos para sua frustração pessoal, para suas realizações. E Jesus, ele deu um basta nisso em determinado momento. E ele diz o seguinte: não é o pão que eu multiplico que alimenta, mas eu sou o pão da vida. E o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Jesus está dizendo que existem pessoas que são do Pai e que virão a Jesus. Essas pessoas nunca serão lançadas fora, jamais serão lançadas fora. A gente usa esse versículo fora de contexto, totalmente fora de contexto, para respaldar uma perspectiva absolutamente humana da coisa, sendo que a verdade é que esse versículo explica que aqueles que são de Deus se tornarão como Ele é. Simples assim, dessa maneira assim. Quantos querem ser como Cristo? Apenas pense e reflita. Quantos querem fazer o que Cristo fez? Apenas pense e reflita. Porque quando você se torna parte de Cristo, corpo de Cristo, não é peso, não. Não é difícil evangelizar. Não é difícil fazer uma visita. Não é difícil abrir uma célula, ir na casa de alguém, pregar o evangelho para aquelas pessoas, fazer um grupo de vida, evangelizar, ir às ruas, dedicar tempo e vontade por pessoas. Não é difícil. Por quê? Porque o evangelho não existem coisas para serem feitas. No evangelho existem coisas que Cristo faz. A questão é, se você se torna como Ele é, você fará as obras que Ele faz também. Feche seus olhos, curva a sua cabeça agora. Reflita muito nisso. Eu não sei se eu fui confuso ou se eu fui claro. Espero ter sido claro em nome de Jesus. Mas se existe uma coisa que você tem que sair daqui se lembrando, é que a vontade de Deus é que creiam que Jesus foi enviado. Isso significa que se você quer fazer a vontade de Deus nessa terra, você deve estar comprometido com isso. E em segundo lugar, o desejo de Deus é que você seja corpo de Cristo.
Mas para ser corpo de Cristo tem que comer carne de Jesus e tem que beber o sangue. E quando você faz isso, você está alimentando vontades, perspectivas que são pertinentes a Deus em você. Quando eu me converti, eu tinha muitas vontades, muitos sonhos e projetos. O tempo passou e todos esses sonhos morreram. Todos esses projetos entraram em falência. As coisas que eu sonhava para minha vida, as coisas que eu quis para minha juventude, as coisas que eu queria adquirir, possuir, deixaram de ser. E as coisas de Deus começaram a nascer em mim. A minha oração hoje é que essas coisas comecem a nascer no seu coração de uma forma tranquila, calma, equilibrada, mas constante e abundante. O meu sonho, minha oração para você nessa noite é que você entenda o verdadeiro evangelho, que significa Páscoa, o Cordeiro Pascal, que não tem nada a ver com ovo, que não tem nada a ver com coelho, mas que tem a ver com cordeiro. Páscoa é cordeiro, Páscoa é cordeiro, o cordeiro que foi imolado naquela cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado, o Cordeiro que quer ser comido por você, o Cordeiro que quer ser bebido. Isso é o evangelho. É você fazer as obras de Deus de uma forma muito natural. Muito natural. É ter a vida de Deus em você. É ter o amor de Deus em você. É ter a paixão de Deus em você. É ter a enorme vontade de cumprir esse propósito, esse chamado, que ele nasça na sua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. A fechar os seus olhos, a levantar as suas mãos e adorar a Deus de todo o seu coração. Jesus veio ao mundo para morrer naquela cruz, para salvar você. Jesus te chama hoje. Jesus convida você hoje para ser parte disso, para ser parte desse corpo que morre para o mundo, mas que nasce para a vida eterna. Um corpo que morre para o mundo não é um corpo que tem muitos sonhos humanos, mas é um corpo que está totalmente voltado para Deus. Como eu quero que você sinta isso, como eu quero que você pense isso, como eu quero que você busque isso com toda a sua força. Essa é a vida eterna, irmãos. Isso é a vida eterna. Levante suas mãos e adore a Deus agora por um instante. Invoque o seu nome, deixe o Espírito Santo envolver você. Porque não é por força, é pelo Espírito de Deus. É Ele quem vai convencer você, não sou eu, quem dera. É o Espírito de Deus. É Ele que pode fazer essa obra redentora na sua vida. É Ele que pode. Levante bem alto e glorifique agora o nome do Senhor. Invoque o seu nome e adore. Adore. Vem Espírito. Vem Espírito.
céu descer na terra como é nos céus. Deixe o céu suas mãos, invoque os céus.
Invoque os céus. O reino de Deus, Ele está dentro de vós. Ele não está em outro lugar. Deixa o céu entrar em você. Deixa o céu habitar em você. Deixa o céu habitar em você. Deixa a presença de Deus habitar você. Deixa Deus morar em você. Deixa Deus morar em você. Essa é a vontade de Cristo. Essa é a vontade de Deus. É fazer com que o Espírito Santo habite em você, para que você faça as obras de Deus. Ei! Algumas pessoas perguntam: é difícil perdoar? É difícil amar? É claro que é difícil, mas se o Espírito Santo habita em você, já não é você, é Deus. É Deus. Pare de substituir as obras de Deus pela sua obra. Deixa Deus fazer em você, deixa Deus transformar você, deixa Deus mudar você, deixa Ele mudar os seus conceitos, deixa Ele mudar o seu coração, deixa Ele te dar compaixão, deixa Ele te encher de misericórdia e graça, deixa Ele te encher de amor, o poder que vem do amor, o poder que vem do amor, o poder que vem de Deus. É difícil largar o pecado, para qualquer homem é, mas quando o Espírito Santo começa a habitar em você, é fácil, é fácil, é fácil, por causa do Espírito Santo de Deus que está na sua vida. Ei, não se engane, não se iluda, o Evangelho é esse, é comer a carne de Cristo, é beber o sangue dele, é se tornar cada dia mais como Ele, é cada dia ser mais parecido com Ele, é cada dia pensar mais como Ele, é cada dia fazer mais o que Ele fez e o que Ele faz. A pergunta é: qual é a vontade de Deus? Que saibamos que Ele é enviado do Pai. O que nós temos feito? A pergunta já não é o que nós temos feito, é o que somos. O que você é. O que você é define o seu destino. O que você é define a sua história eterna. Não é o que se faz, é o que se é. Se você é filho de Deus, você pratica as obras de Deus, e faz as obras de Deus, e fala as coisas de Deus, e sente as coisas de Deus, e pensa as coisas de Deus, porque já tem a mente de Cristo, e dá frutos no Espírito, e pode declarar confiadamente: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Fazer as obras de Deus é para quem é filho de Deus, é para quem é de Deus. Esse é o desejo do Pai. Não é colocar uma religião na sua vida, é colocar um caráter cristão, é colocar uma direção cristã no seu coração, que não é fruto de esforço, é fruto de naturalidade. Meu desejo é esse, é fazer novos convertidos a Cristo todos os dias. Ó Deus, em nome de Jesus, que a gente possa ter uma igreja imensa, grande, mas com homens e mulheres de Deus, filhos de Deus, que tem a essência do Espírito Santo nelas, agindo e reagindo, fazendo e falando por elas, através delas, independente delas. É que o Espírito Santo as conduza, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, não
como quem conduz um jumento, mas quem conduz alguém que segue livremente o caminho da vontade do Pai. Pai, dá essa carne para nós hoje. Queremos celebrar essa Páscoa, comer essa carne, beber esse sangue, se tornar dia a dia mais e mais parecido com Ele. A plenitude do varão perfeito, crescendo em tudo aquilo que é o cabeça. Jesus, levante suas mãos bem alto. Recebe a unção do alto sobre a sua vida, para multiplicar essa graça que você recebeu hoje. Tudo que Jesus fazia era receber de Deus e fazer depois. Jesus via o Pai fazendo e fazia. Jesus via o Pai curando e curava. Jesus via o Pai salvando e salvava. Jesus via e fazia porque Ele e o Pai eram um. Mas a oração de Jesus aos seus discípulos é que nós possamos ser um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. E se as palavras dele estiverem em nós, Ele estará em nós, Ele se manifestará em nós. Ei, Jesus quer se manifestar em você hoje. Jesus quer se manifestar em você hoje e amanhã e todo dia. Ei, Deus! Ei, céus! Ei! É chegar no reino dos céus. Ei, desce em nossos corações. Ei! Declare! Deixa o céu descer em você e tomar conta. Deixa o céu. Sempre. Amém.
sobre nós, Senhor. Vem a eternidade sobre nós, Senhor. Enche a nossa mente, os nossos corações. Enche a nossa vida. Muda a nossa visão. Que a gente possa ver os teus olhos. Que a gente possa andar por visão e não somente por vistas. Que a gente tenha a perspectiva tua nos nossos corações ardendo. Que isso não morra. Que isso não paralise. Que as dificuldades não sejam empecilhos. Que os traumas dos passados não sejam empecilhos. Que as desilusões não sejam empecilho. Que as dificuldades financeiras não sejam empecilho. Que coisa alguma dessa vida seja empecilho. Abre as portas. Faz com que o teu povo viva a tua verdade. Ande na tua verdade. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É isso. É ter no coração a perspectiva eterna. É ter perspectiva de Deus. Simples, assim. Comer o pão verdadeiro e dar àqueles a quem precisam desse pão verdadeiro. Nos ajuda a multiplicar o Evangelho, Senhor, por essa cidade afora. Nos ajuda a espalhar a palavra de Deus afora. Nos ajuda. Nós precisamos de Ti para vencer os desafios, para enviar pessoas, para construir nelas o Teu caráter. Não deixa que isso fuja da nossa mente, do nosso coração, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Você que sabe disso, dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Bem forte. Aplauda o Rei da Glória. Aplauda, irmão, aplauda. Aplauda aquele que venceu. Aplauda aquele que venceu. Aplauda aquele que venceu. Ele venceu, irmãos. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Mas não foi só na cruz que ele venceu. Ele venceu todos os dias. Porque todos os dias ele fez a vontade do Pai. A cruz foi apenas seu último ato humano, onde a vontade do Pai se estabeleceu. Então a cruz é só o desfecho, mas a sua vida diz tudo, explica tudo, fala tudo. Em nome de Jesus, dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga: eu quero ser uma bênção na sua vida. Irmãos, deixa eu dar alguns avisos. Pode tomar o seu assento rapidamente. Nós estamos no dia... Nós vamos ter o chá de mulheres no dia 31. Gente, o chá de mulheres é o evento da rede de mulheres, que será no dia 31 de maio, certo? E esse chá de mulheres, que acontece num sábado à tarde, às 17 horas, é certamente um evento importante para o ministério das mulheres nessa igreja. Por essa razão, você, mulher, você faz parte disso. Você não está indo para um chá simplesmente porque você precisa de um chá, mas você está indo para um chá de mulheres porque você tem a mente de Cristo, porque você tem o coração de Cristo e porque você sabe que é uma ferramenta poderosa para conduzir mulheres a Cristo. Amém, mulheres? Quantas mulheres podem dizer amém? Nossa, as mulheres estão fraquinhas demais. Quantas mulheres podem dizer amém? Ministério das mulheres. Você não vai no chá porque você precisa. Você vai para o chá porque você tem a mente de Cristo. Você vai levar amigas, convidar amigas, familiares, outras mulheres. Então é muito importante que vocês, mulheres aqui do ministério,
adquiram logo o seu convite a R$25, aqui com a irmã Clice. R$25, até que dia que está R$25? Olha, até o dia 6 está nesse valor, tá? Depois disso, sobe um pouco, sobe para 35. Mas o objetivo é incentivar você, mulher, a comprar logo, porque nós temos uma organização, nós temos todo um preparo. Quem sabe, conhece como é que é o chá, sabe que é uma coisa bonita demais, uma coisa delicada, uma coisa cheia, né? Coisa de mulher, coisa de mulher. Então, essa organização depende de você, mulher, tomar logo a sua iniciativa de comprar. Você que sabe que vai comprar, compre logo, não deixa para a última hora, né? E já compra o seu e já compra com desconto já das suas amigas, já pega aí logo uns 10 convites, tá? E vamos evangelizar mulheres, vamos ganhar mulheres, levá-las a Cristo. Isso é a vontade do Pai. Amém, mulheres? Amém? Amém, glória a Deus. Então, queridos, queridas, façam isso. Um outro aviso importante é que dia 6, 7 e 8 de junho nós teremos um congresso aqui dentro da igreja, tá? Com o pastor Bruno Monteiro, pastor do Rio de Janeiro, uma bênção, um homem abençoado. Eu tenho aprendido tanto com esse homem, com esse pastor. A primeira vez que eu o vi ministrando, eu fui extremamente tocado de uma forma muito especial. E ele tem uma mensagem para esse ministério, uma palavra para essa igreja, voltada para o nosso objetivo, o nosso foco, o nosso interesse em formar você, em preparar você para ganhar as vidas, as pessoas. Então é muito importante que os irmãos não façam compromissos nessa data do dia 6, 7 e 8 de junho. É uma sexta, sábado e domingo. Então façam esse compromisso, tá? De estar aqui. Serão 4 cultos, uma sexta-feira à noite, um sábado à noite, um domingo pela manhã e um domingo à noite. São 4 eventos que é importante a participação de todos e mais alguns, ok? Eu vou convidar outros pastores para vir participar, porque é algo sobrenatural que está acontecendo ali na igreja com o pastor Bruno Monteiro, que é uma referência para a gente, tá? Então, em junho, não deixe de participar. E você que é jovem, quantos são jovens com menos de 99 anos? Diga glória a Deus. Então, jovens, nosso acampamento jovem, que já está aí em andamento, será em agosto, e os jovens podem já comprar o seu convite. É R$120, um acampamento de 3 dias, uma chácara, você pode dividir ainda, consegue dividir aí em 3, não sei se dá para dividir em mais, né? Em 3 vezes, não é isso? E quem está hoje? Quem está hoje? Hoje. Mas e hoje? Ah, está na salinha. Então, é a Fernanda que está lá na salinha, ou o pessoal da equipe jovem. Procure aqui informações, participem. Os jovens trabalhando com qual o objetivo do acampamento? Ah, vamos para o acampamento porque é legal? Não, vamos para o acampamento porque é lá que nós vamos ganhar os jovens. Vamos levar jovens a Cristo, vamos levar os jovens a ter uma consciência cristã. Então, jovem, você vai para esse acampamento, mas não vai, né, não é curtição, não é oba-oba. Claro que tem diversão, é óbvio que tem, né? Jovem tem que correr, tem que brincar, tem que pular, mas tem que ser crente, tem que ser filho de Deus e tem que entender e tem que comer a carne de Cristo, beber o sangue dele. Amém? Glória a Deus. Queria perguntar, vamos fazer uma oração antes de finalizar. Antes disso eu quero fazer uma oração. Feche seus olhos.